Fala, turma, boa noite. Para vocês que ainda acreditam que associação de direito privado, como são as associações no Brasil, nos termos do Código Civil, mandam no exercício profissional, dezembro é um mês bacana, porque o Papai Noel vai aí visitá-los. Quando perderem um dente, aguardem a fada dos dentes. Pois é, mula sem cabeça existe também, não só no folclore. Amigos, nos termos da Constituição, artigos 5º e 22, o exercício profissional depende de lei, só pode ser regulamentado por lei. Nem os conselhos profissionais das profissões já regulamentadas podem ditar regras para o exercício profissional, apenas fiscalizar o exercício com base nas leis federais emanadas do Congresso Nacional, após passarem pelas duas casas, Câmara e Senado, ambos federais. Bem, associações não mandam em nada. Associações fazem recomendações técnicas, sugestões, que eu, Diogo, posso fazer, que o Zé da padaria pode fazer, que diversas associações podem fazer e por aí vão. Então, na análise do comportamento aplicada, se preferirem, ou na análise experimental do comportamento, não me interessa. Na análise do comportamento, na terapia ABA, não existe lei que mande, que regulamente a profissão, não existe ordem. É a gosto. Infelizmente, é a gosto. Associação nenhuma manda em nada. Em nada. Então, supervisão não é obrigatória, coordenação não é obrigatória, trabalhar tendo pós-graduação em ABA ou não tendo pós-graduação não é obrigatório, infelizmente, porque não tem lei que regulamente a profissão. A análise do comportamento é uma abordagem psicológica, mas que não é exclusivo dos psicólogos. Qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode praticar, pode fazer, pode realizar, pode intervir com terapia ABA, tendo ou não formação específica. Infelizmente, mas isso é a lei. Essa é a regra. Agora, junto a planos e seguros de saúde, em linhas gerais, eles têm aceito pós-graduação, lato sensu, ou pós-graduações estrito sensu, especificamente em ABA, não genéricas, não em educação, não a pós-graduação da PUC Goiás em psicologia, tendo como linha de pesquisa a análise do comportamento, que não é a mesma coisa que a análise do comportamento aplicada. Então, quem faz pós-graduação estrito sensu ou mestrado, popularmente conhecido, na PUC Goiás, não tem mestrado em ABA, tem mestrado em psicologia. Olhem no CAPES, ou melhor dizendo, olhem no site do CAPES. Não, da CAPES, né? Agora eu me esqueci, que é junto ao MEC, na plataforma Sucupira. Depois vocês olhem lá, que agora eu estou descansando. Mas todo dia chega esse tipo de vídeo para mim de pessoas mentirosas dizendo que tem mestrado em ABA, mas que o mestrado não é em ABA, dizendo que a associação X ou Y manda. Ah, me poupem. Me poupem. Consultem um advogado, abram a Constituição, vejam se eu estou certo. Pesquisem no site do Congresso, no site do Planalto, ver se existe lei que regulamenta a profissão. Existe uma lei tramitando para regulamentar a atividade de terapia ABA, que eu redigi. E um deputado protocolou, o ilustre deputado Pompeu de Matos. Uma tal associação da análise do comportamento tentou emplacar uma lei para regulamentar a profissão sob o pretexto de ajudar os autistas, sob o pretexto de ajudar e alterar a Lei 12.764 de 2012, mas essa lei foi por água abaixo, não durou nem, 2, 3 meses. A própria deputada do PSOL radical, que tem ideias meio diferentes, viu que estava fazendo besteira, porque associação nenhuma manda em profissão. A Associação Brasileira de Psicomotricidade tentou e a profissão psicomotricidade foi regulamentada em 2019, em janeiro, sem um conselho profissional, porque a associação de lá tentou mandar e não conseguiu. Acordem. Ninguém é obrigado a trabalhar supervisionado, ninguém é obrigado a trabalhar com coordenação. Quem dirá dizer que pós-graduado em ABA específico só pode ser coordenador, que só pode ser supervisor quem tem mestrado. Parem de mentir. Parem de mentir.
Pelo amor de Deus, pessoal do Tocantins, pessoal de Goiás, pessoal do resto do Brasil, acordem. Uma coisa é o ideal técnico, outra coisa é o legal. Uma coisa é o ideal técnico, outra coisa é o acessível. Uma coisa é o ideal técnico, outra coisa é o programa Qualis, que os planos de seguros de saúde podem e devem utilizar como parâmetro, aonde não há obrigatoriedade nenhuma de mestrado e doutorado. Eu tenho e-mails da ANS dizendo que não há obrigação de ter mestrado e doutorado, que os planos de seguro de saúde são obrigados a seguir a lei e o que os conselhos disserem. Ou seja, a análise do comportamento não tem lei e não tem conselho. Por isso que os planos de seguro de saúde, eles trabalham com fonos, TOs, físicos e psicólogos, são profissões regulamentadas, mas não terapeutas ABAs que tenham outros tipos de formação de base. Por isso, porque fica esse diz que me disse, essa mentirada para lá e para cá. Essas pessoas com síndrome do hipopótamo, territorialistas, mentindo, tentando fazer reserva de mercado. Para de mentir, gente. Fala a verdade. Ó, a Associação X recomenda, não é? Pode ou não pode, recomenda. Pode ou não pode é conforme está na lei. Ninguém é obrigado no Brasil a fazer nada senão em virtude de lei. Se não tem lei, não tem obrigação. Desculpa eu estar deitado aqui e tal, informalmente, mas é sexta-feira, né? Eu tô cansado. Então, assim, parem com isso. Pessoal do Tocantins, essa cidade linda de Palmas, Araguaína, esse estado lindo, acordem. Isso é tentativa de reserva de mercado. Primeiro, né? Mestrado em psicologia não é em aba. Segundo, não é obrigado nem a ter supervisão. Terceiro, não tem lei que regulamenta a profissão. Quarto, associação não manda. Sugere, como o Diogo sugere, como o Joaquim sugere, como a Maria sugere, por aí vai. Quinto, mestrados e doutorados nesse país, a grande maioria são acadêmicos, e mestrados e doutorados acadêmicos visam a formação de professores e pesquisadores e não terapeutas de prática profissional. Isso é diretriz do MEC, não é o Diogo que está falando. Somente mestrados profissionais visam o exercício profissional. E na LDB, a formação profissional não passa por mestrado e doutorado, passa por graduação, cursos técnicos e pós-graduações. Entende-se lato sensu. E nenhuma legislação federal nesse país prevê que alguém tem que ter mestrado e doutorado para trabalhar, prevê que supervisão é obrigatória. Mas no mundo da análise do comportamento, copiando os Estados Unidos de onde veio a análise do comportamento, sendo que lá é obrigatório por lei ter supervisão em muitas profissões, sendo que lá as pessoas se formam, têm formação completa a partir de mestrado, porque o sistema educacional lá é diferente. As graduações lá são genéricas. Uma pessoa, para se tornar psicólogo lá, por exemplo, já fiz um vídeo sobre isso, ela não tem que fazer uma graduação em psicologia, ela tem que fazer um mestrado em psicologia. Ela faz uma graduação genérica. Lá é diferente daqui, só que eles trouxeram essa ideia de lá para cá e ficam com esse blá, 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 por questões de grana, business, acordam. Muitos mestres e doutores não têm capacidade, aptidão, amor pelo seu filho, sabe nem o que estão fazendo. Vira e mexe, nós temos escândalos aí de maus tratos. Agora, recente, uma fonoaudióloga lá do interior de São Paulo com mestrado e doutorado que torturava, maltratava crianças autistas. Não quer dizer que mestre e doutor tem capacidade técnica, não quer dizer que mestre e doutor vai tratar bem seu filho, é humano, é honesto. Se fosse, não tinha esse discurso mentiroso. Então, a senhorita aí, ó, aqui de Goiás, que fica pegando essas mentiras aí no Tocantins, acorda, cria vergonha na sua cara. Para de mentir. Defende as suas formações, defende aquilo que você acredita, mas sem mentir, sem dizer ou dar a entender que é lei o que você está dizendo, que não é. Lei não é a sua opinião, lei não é a opinião da associação X e Y. Se ficar chegando vídeo para mim de você mentindo, enfim, isso que essa senhorita está fazendo é antiético, viola o código de ética da profissão dela, já que ela é psicóloga. Pelo visto, nem o código de ética da própria profissão ela respeita. Um abraço.